Boa tarde, pessoal. Thiago de Sá Oliveira, executivo aqui do Itajaí Convention, né? Queria anunciar que estamos de volta com o Convention Cast, muito feliz com a parceria com a Monk e tenho aqui para essa retomada, né, num bate-papo um pouquinho diferente dos nossos últimos, nosso presidente Ronaldo, nosso diretor Michel. Vou deixar que eles se apresentem para vocês. Ronaldo, pode conduzir a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos que estão assistindo a gente. É uma retomada do nosso programa. A gente vai falar aqui bastante de turismo, né? Vamos falar de premissas, de turismo de negócio, vamos falar dos projetos que a gente tem para a cidade. Vamos bater um papo bem legal sobre turismo, né? E a gente trouxe o nosso amigo, que eu vou deixar ele se apresentar, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim. Estou como presidente do Itajaí Convention, sou presidente do Conselho Municipal de Turismo de Itajaí também, como chamamos de Contur, e estou como vice-presidente na cadeira de turismo da Associação Empresarial. Olá a todos, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar falando nesse podcast do Itajaí Convention. Eu sou o Michael Domingues, sou superintendente do Grupo Tacla em Santa Catarina, onde administramos 2 equipamentos de shopping center. Um é o Porto Belo Outlet Premium e o shopping Itajaí Shopping, que é um case de sucesso da nossa cidade. Nós vamos falar hoje de turismo. O varejo ele está extremamente ligado à pasta de turismo, então tem muito a gente aprender, a crescer e a contribuir sempre. Sem dúvida nenhuma, eu vejo, né, acompanhei muito nesses últimos 4 anos quase a evolução do Itajaí Shopping, o trabalho que foi feito ali, e a gente vê como o movimento do shopping se reflete na evolução do turismo e vice-versa, né? Então, é um mecanismo que atrai os nossos visitantes, que bem acolhe os nossos visitantes, e a gente vê a importância que vocês dão para quem passa por aqui, desde o pessoal que vem da temporada de cruzeiros, do qual teve todo um trabalho voltado para eles, e agora eu ouvi dizer que vão ter até um espaço para guardarem as malas, para que eles possam, né, ficar um pouquinho mais aqui na nossa cidade, consumir um pouquinho mais e movimentar a nossa economia. O trabalho que vem sendo feito lá é realmente fantástico e o pessoal está de parabéns. Até esse é Michael, então, a gente conhece, né, há bastante tempo, e o pessoal, Michel, as meninas do marketing uma vez falaram, o Michael com A, e agora eu preciso do Michael, então é o Michael, pessoal. Vamos. Mas assim, eu acho que a gente pode começar a falar, vamos aproveitar o nosso amigo que está aqui representando o Shopping Itajaí Shopping, né? Eu acho que seria interessante você falar um pouco de como é que foi a temporada, né? A gente já está no meio do ano, já estamos nos programando para a próxima temporada de verão, né? Próxima temporada de Transatlânticos, as festas de outubro, né? Estamos no meio de uma eleição aí para prefeito e vereador, mas eu acho que seria interessante falar um pouquinho como é que foi a última temporada, como é que é o mercado, se vocês estão felizes, conta um pouquinho essa situação para a gente. Legal, deixa eu dividir com vocês, assim, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, né? A nossa gestão de varejo no equipamento de um shopping que tem 142 lojas, né? 1.000 funcionários que trabalham diretamente lá dentro, dividido por segmentos, a gente tem uma representatividade de 32 restaurantes lá dentro, né? 80 marcas de moda, âncoras importantes para a cidade, como Renner, Riachuelo, agora a chegada da C&A, a revitalização das lojas americanas e também a Estúdio Z. Primeiro, para que a gente possa ser um equipamento para servir a comunidade, servir a cidade, a gente precisa entender a cidade. Então, o primeiro exercício que a gente fez nessa nova gestão do Itajaí Shopping é entender o que Itajaí precisa, quais são os anseios que a cidade tem. Perfeito. Então, foi feito todo um planejamento, entendendo qual que é o caminho que Itajaí... a cidade de Itajaí é uma potência, né? Sim. Então, eu volto falando lá de trás, quando a Marina Itajaí inaugurou na cidade, quando o movimento de construção civil trouxe outras pessoas que antes não olhavam Itajaí como uma cidade para se morar, para se viver e até para fazer turismo, né? Então, essa evolução da cidade está realmente olhando para o mar, né, que é uma potência, é a capital náutica do Brasil. As grandes indústrias de naval e não só a pesca e todas as outras potências da cidade, nós olhamos o varejo que, se a gente conseguir melhorar a eficiência do nosso negócio, entregando mais para a comunidade, a gente vai estar fazendo bem para aquele turista que quando vem nos visitar.
Então, identificar quais eram as marcas necessárias, melhorar o serviço, né? E a gente veio acompanhando. Então, eu acredito que Itajaí está num momento muito importante. Tem seus problemas? Sem dúvida. Mas Itajaí vem evoluindo a cada ano. Então, acredito que assim o shopping também seguiu esse caminho junto com a cidade, né? Entendendo esses anseios do morador primeiro, né? E trabalhando com que o nosso lojista pudesse enxergar esse potencial que a cidade tem. E aí a gente investiu, um exemplo, na parceria com o próprio Convention, na parceria com a Associação Comercial, em ampliar o nosso posto da Polícia Federal para poder atender o viajante, mas não só o viajante, mas o migrante, o imigrante, né? Atender com uma agência de viagens lá dentro. Agora, melhorar os serviços, trazendo conforto para quem está em trânsito pela cidade de Itajaí, poder deixar sua mala e poder ir ao cinema, poder comer com qualidade, né? Então, são vários pequenos detalhes que se somando, mas é uma construção em conjunta. Eu digo que essa parceria público-privada ela precisa ser cada vez mais forte. Com certeza. A gente sabe que a relação do turismo com a comunidade local ela é muito importante, né? E uma mudança que foi muito perceptível para mim foi o nosso turista local, vamos chamar ele assim, né? O nosso cidadão aqui, ele ia muito para as outras cidades consumir os produtos de shopping, né? Porque ele não tinha essa identificação, seja por conta do que era oferecido ou pela infraestrutura, mas ele não tinha essa conexão com o nosso shopping, com o Itajaí Shopping. Hoje é completamente diferente, né? As pessoas vêm para cá, pessoas de lá vindo para cá. Perfeito. Então essa movimentação é muito interessante e ela agrega demais no nosso turismo local. E não só para quem vem visitar, mas para o nosso cidadão aqui, itajaiense, né? Então, ter um shopping com a infraestrutura como está hoje e ainda tende, né, a continuar nessa evolução junto com a cidade, é fantástico para nós, Convention, fazermos o nosso trabalho também, né? Porque a gente chama o pessoal para cá, a gente precisa ter esses aparelhos, precisa ter essa infraestrutura local para que o nosso turista se sinta bem. Então, é fundamental essa evolução para o desenvolvimento do turismo da cidade, né? Perfeito. Tiago, quer fazer alguma pergunta para ele? Vamos aproveitar que a gente está com esse executivo aqui com a gente, né? Lembrando que ele faz parte da nossa diretoria também, da Associação Empresarial e do Convention Bureau também. Então, ele é uma pessoa muito engajada no turismo da nossa cidade. Então, vamos aproveitar e vamos fazer. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para ti. Hoje eu tô animado, vamos dizer assim. O que você vê de equipamentos turísticos para a nossa cidade? O que você tem uma experiência, né? Um grupo que já tem outras operações de shopping centers. O que você enxerga sobre os equipamentos turísticos na cidade, o papel dele, se está atrelado, se melhora ou não a movimentação no shopping, no produto de vocês? Conseguiria falar um pouquinho sobre isso? Claro, vamos lá. Então, qual que é a nossa leitura, né? Primeiro, como te falei, a gente analisa o varejo é super dinâmico, né? E o varejo está extremamente ligado ao turismo. Sim. Né? O Thiago acertou na mosca. O primeiro turista é o morador, porque ele precisa conhecer a nossa cidade, né? E nós somos um equipamento turístico também como shopping, né? Quando você vai visitar qualquer cidade no Brasil, né, você sabe qual é o shopping que eu vou visitar, qual é o principal parque, qual é a principal praça, qual é o centro de eventos. Mas então, voltando, né? Eu vejo que olha o quanto cresceu o número de passageiros no aeroporto de Navegantes. Sim. E não vai parar de crescer. Sim. Né? Olha a entrega que foi essa temporada 23, 24 dos navios de cruzeiro na nossa cidade, o quanto cresceu em relação a 22, 23. Sim. Né? Então o shopping vem evoluindo também. A gente fez uma expansão, quase que dobrou de tamanho em 2016, né? Melhorando a qualidade das lojas. Tem muito a se fazer. Vai inaugurar agora uma 5ª sala de cinema VIP, porque é um pedido do nosso principal turista, que é o morador da cidade. Né? Então, trazendo uma ancoragem mais forte, a capacidade e virar um hub de serviços, né? Vem aí uma academia de 1.400 metros quadrados. Olha, né? que bacana. Então, de um grupo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que está apostando em Itajaí. Então, toda vez, eu estava comentando aqui nos bastidores para o Ronaldo, né? Estou indo a São Paulo amanhã. A primeira coisa que a gente faz quando vai levar o nosso portfólio, a gente vende a cidade.
Então, quando eu sento com algum executivo de expansão de alguma marca para falar do Itajaí Shopping, primeira coisa eu falo, Santa Catarina, a potência que é esse estado, a potência que é a nossa cidade, né? Claro que a gente tem muitas falhas, como qualquer outra cidade. Sim. E falando no plano turístico, eu acho que a gente precisa, e é um papel nosso, Convention, Secretaria de Turismo e qualquer outra entidade que está aqui situada, quais são as nossas belezas naturais. Sim. A gente tem muita beleza natural. Perfeito. Né? Não só as praias. Então, valorizar todas as belezas naturais. Prédios históricos aqui. Criar esse roteiro cada vez mais bem definido. Claro, sempre falo isso, parceria público-privada. Tem alguns equipamentos da cidade que são primordiais para o desenvolvimento do turismo, como centro de eventos, que infelizmente estão sucateados. Né? Então, todo um movimento do nosso presidente aqui e de outras entidades também, para que num futuro, com a nova gestão pública, a gente tenha um olhar diferente, porque se não olhar diferente, a gente vai ficar para trás, né? Na busca de eventos para a cidade, ou até no destino final daquele que passa na BR-101. A Balneário Camboriú, que é a nossa vizinha, e Florianópolis, já são destinos um pouco mais robustos, né? Mais consolidados. Mais consolidados, né? E Itajaí tem um potencial tanto quanto ou até maior, porque o turismo de negócios, que é uma vocação forte de Itajaí, ele já é bem trabalhado. Agora precisa ter alguns outros equipamentos para que essa cadeia fique mais sustentável, né? Hoje, talvez a hotelaria está atendendo melhor, até com bandeiras, do que a cidade de Balneário Camboriú, mas a gente não tem capacidade de fazer um evento para 6 mil pessoas. Sim. Então, isso a gente precisa olhar. Né? E não depende só do Convention. O Convention talvez seja a mola propulsora para levantar essa tese e fazer com que o empresariado, né, o poder público e outras entidades, a gente possa juntar força para olhar Itajaí para daqui a 20 anos. Né? A gente tem muito a fazer. Sem dúvida, essa sinergia é fundamental para que a coisa realmente tracione, ande, né? E aproveitando a tua fala, Michael, eu acho que a gente tratar o nosso turista interno, ele melhora a autoestima da cidade como um todo. Então, quando a pessoa vem para cá, um turista externo, vamos chamar ele assim, ele sente que a gente é orgulhoso do que tem aqui. E isso é muito bacana, e isso o shopping conseguiu ajudar nessa autoestima do itajaiense, de ter um shopping digno da cidade, que a cidade merece um shopping bacana. Nós temos o Brava Mall também, né, que é um parceiro nosso que está se desenvolvendo num outro momento, com outro foco na Praia Brava, mas o Itajaí Shopping, sem dúvida, é essa âncora aqui para nós, né? E eu vejo muito que a gente precisa também ter um olhar, como a prosperidade na nossa região é algo latente, a gente sabe que tanto em número de empregos, né, como segundo o PIB do estado, enfim, vários títulos que nós temos atrai muita gente, muito imigrante para cá, para trabalhar, para buscar uma oportunidade. Realmente é uma terra próspera. E o que eu vejo que acontece, né? Esse pessoal, ele não conhece a cidade, ele não tem esse carinho pela cidade, ele não sabe vender a própria cidade. Então, quando você comentou, eu vou vender Itajaí, eu vou falar do meu espaço, dos meus negócios, né, que eu represento no grupo Tacla, eu primeiro falo de Santa Catarina, talvez alguma coisa do litoral, e aí Itajaí. Esse pessoal que está vindo para cá, o que é muito bacana, né, vem muita mão de obra boa para cá também, eles não conhecem. Então, às vezes eu fico pensando, a gente precisa já pensar num modelo de treinamento, de capacitação, para que essas pessoas também se sintam orgulhosas de estar aqui, também saibam das nossas belezas naturais, também saibam o que tem para fazer em Itajaí, para que eles possam acolher bem os turistas, né? Porque isso tem acontecido, a gente tem visto muito na hotelaria aqui, concordo, ela tem hoje hotéis mais novos do que Balneário, porque é uma cidade que está há muito tempo nesse mercado, né? Principalmente no lazer ali. Então são hotéis mais antigos. A nossa hotelaria é muito nova, bandeiras boas e tudo mais, porém a mão de obra veio de fora. E aí esse cara não sabe onde é, qual rua que é, onde é Marcos Conder, Vitor Conder, o que é Beira Rio, o que é o Passeio de Cabeçudas, Parque do Atalaia, não sabe indicar, né? Então a gente perde muito, e aí o que acontece às vezes do pessoal ficar aqui e sair muito e não deixar o recurso aqui.
muito também por conta desse, e não é nem um despreparo, né? É a falta de conhecimento, de disseminação dessas nossas virtudes para esse pessoal que veio por conta, né, da prosperidade, dessas oportunidades que nós temos aqui na região. Então, a infraestrutura, né, fazendo, né, recapitulando nosso bate-papo, a gente percebeu que infraestrutura é algo fundamental, né? Então, o shopping evoluiu, dobrou de tamanho, também repaginou, né, fez uma parte de branding, trazendo novas marcas e entregando algo a mais para a nossa comunidade. Então, a infraestrutura é algo que passa por aqui, sendo de eventos, né? Não adianta nada a gente também fazer esse trabalho de tração e não poder absorver aqui. Nós temos uma hotelaria com capacidade aí em torno de 400 a 500 pessoas, então eventos menores a gente consegue absorver por ali. E o Riviera, que fica na Praia Brava, um pouquinho maior, mas também, né, passou de 3 dígitos, que já é um evento com, né, um impacto econômico um pouco maior, a gente já começa a ficar mais complicado de trazer para cá. Então, infraestrutura, né, depois a gente poderia abraçar alguns projetos e falar sobre essa capacitação. Como convention, a gente desenvolveu um projeto de treinamento para o trade que eu acredito que nós poderíamos pensar em fazer com que isso, através, né, do nosso presidente, do Conselho de Entidades, que a gente produzisse uma capacitação e fizesse um selo Sou Itajaí, algo nesse sentido, que os lojistas pudessem fazer, que os hotéis pudessem fazer, que os restaurantes pudessem fazer, e que talvez isso virasse um diferencial na hora dele conseguir um trabalho, né, no comércio, algo nesse sentido, para que todos pudessem falar a mesma língua, que é algo que a gente pode fazer um benchmarking de Gramado. Você pode ir numa lanchonete do João ou no vendedor de pipoca, ele sabe onde é Lago Negro, ele sabe onde é a Mini Mundo, ele sabe onde é tudo que tem lá, porque é intrínseco já. Quem entrar lá, mesmo tu sendo de fora, perfeito, mudou para Gramado, já é homogêneo esse conhecimento, e você vai aprender com o teu colega, com os teus peers ali. Acontece muito, até aproveitar o gancho, eu acho que a gente tem que partir do ponto que as pessoas têm que saber a história do município, saber a cultura. Tu acabou de tocar num assunto muito interessante, que é a Marcos Conder. A gente precisa saber a colonização, de onde é que veio. A gente tem que resgatar as nossas raízes e aí sim fazer um treinamento. Todas essas cidades que a gente conversa agora, que a gente começou a falar, Gramado, vamos às cidades, Rio de Janeiro, todas... Pomerode, eu acho que é uma coisa nova, recente, mas é super recente. É recente, né? Mas tu analisar um contraponto, todas elas entendem turismo como geração de receita e gerador de emprego e renda. Uhum. Isso é o que eu acho que falta para a cidade. Eu falei agora num outro podcast, converso muito com as entidades sobre esse fato. Eu acho que Itajaí tem que começar a olhar o turismo como ele realmente é. Ele não é, eu brinco, não é aquele cara com o chapeuzinho de palha, a bermudinha que vai sentar para tomar. É muito mais que isso. É um gerador de receita. Uhum. Então, assim, eu penso que, primeiro, o turismo tem que estar junto com o desenvolvimento econômico. O turismo, ele tem que pensar práticas, projetos a médio e longo prazo. Eu acho que o poder público, e aí eu não falo o poder público, a prefeitura atual, eu acho que a gente tem que pegar todos que já passaram. Uhum. Muitos acertos, muitos erros também, mas eu acho que o principal é começar a ver o turismo como uma receita de economia para o município. Uhum. A gente tem um grande problema agora que aconteceu com o Porto, esses quase 2 anos parados. Eu acho que foi um momento da gente refletir, eu acho que a gente começou a ganhar mais força, começou a discutir mais o turismo. Por quê? Porque a gente perdeu por um momento a nossa principal receita do município, só que a gente tem que diversificar, a gente tem que criar outras matrizes econômicas. O ponto é, a gente tem que enxergar o turismo como negócio. Eu acho que é o ponto de partida, só que a gente também tem que entender que turismo é cultura, a gente tem que trabalhar a Secretaria de Cultura também, dar o valor para ela, mas quando eu falo dar o valor, é dar o valor realmente, entender que também é um gerador de receita. Todas essas práticas têm que ser encaradas como receita. Eu acho que aí a gente consegue avançar, porque não adianta. Se você começar a pegar os números de emprego, renda, quanto é gasto na pasta do turismo e quanto ele volta para o município, para o governo, você vai ver que são indicativos muito melhores do que outras receitas do município que a gente tem. Só que não é olhado dessa maneira. Então, volto a dizer, eu acho que a virada de chave vai ser assim, não,
eu vou sentar com o turismo e eu vou conversar. Os caras estão trazendo emprego e renda para a cidade. E outra, trabalhar os projetos. Quando eu comecei a falar aqui, falei das 5 premissas do turismo, eu acho que a gente tem que começar a olhar o turismo realmente de uma maneira profissional. Falou muito de PPP, parceria público-privada. Eu acho que quanto mais a gente conseguir botar a iniciativa privada junto e desonerar os cofres públicos e deixar com pastas, com pessoas competentes e deixar o governo fazer o que ele precisa fazer, que é saneamento, saúde, né, segurança, educação, são essas premissas que o governo tem que cuidar. Eu acho que outras a gente tem que deixar na mão de quem tem expertise de fazer. E aí vou puxar um pouco também para o Convention Bureau. O nosso papel é do vistos do município. A gente está aqui para captar eventos, a gente está aqui para fazer a divulgação do destino turístico, que você faz na tua empresa, eu faço na minha. Quando eu abri o hotel, eu botei o material debaixo do braço, fui a São Paulo visitar os operadores de turismo e fui apresentar o município. E a gente apresenta e aprende muito. Então, acho que são várias outras coisas, mas na verdade é tudo junto, que aí a gente vai conseguir construir. Essa mudança de mentalidade por parte do poder público é algo bem complexo, né, de se atingir, e eu acho que projetos, as entidades podem ser o catalisador dessa mudança, né, porque ela não está nem no privado, mas também não está no público, e normalmente, né, como o nosso presidente Ronaldo transita entre o público e o privado, porque são empresários, então acho que esse talvez possa ser um caminho para essa virada de chave. Eu só vou pegar mais um ponto. O turismo, na verdade, na nossa região, começou a ser explorado, é muito recente. Agora nós estamos começando a falar de turismo de 4 estações no estado. E nós estamos nos vendendo como turismo de 4 estações. Isso nunca foi feito antes. Então, assim, é muito recente. E eu, como você mesmo falou, eu acabo transitando, né? Quando a gente começa a conversar e começa a explicar, eu fico assustado com a falta de conhecimento. Mas eu não estou dizendo que as pessoas não vão atrás, elas até vão. Mas quando elas olham os números, elas ficam assustadas. Elas falam, como é que a gente não está olhando para esse setor da maneira que deveria olhar? Eles não têm noção, sabe? Infelizmente, as pessoas não entenderam o potencial que nós temos na nossa região. A gente tem Balneário Camboriú, a gente tem Itajaí, que é a maior receita do estado, e aí a gente nunca olhou para Praia Brava. A gente começou a olhar para Praia Brava de uns anos para cá. Então é uma praia que agora estão começando a fazer várias obras, estão começando a fazer várias coisas, só que e lá atrás? Nunca pensaram na praia como um equipamento, né, como um destino turístico, né? A gente tem hoje lá, se fosse botar realmente o metro quadrado só Praia Brava, seria o mais caro do Brasil, porque a gente tem hoje um metro quadrado muito valorizado. Só que agora que começaram realmente a pensar em saneamento, infraestrutura, em plano diretor, mas ainda não estão falando em projeto Orla. O que a gente quer para o serviço de praia? A gente não fala disso ainda. A temporada está aí. Daqui a 3 meses nós temos uma temporada. Trava tudo, é uma loucura. Muita gente consumindo, hotéis, restaurantes, mas ninguém fala em vamos sentar e vamos discutir infraestrutura. Eu até brinco, né, que eu tenho que cuidar muito no que eu falo para as pessoas não distorcerem e levar para o lado político. Mas a gente precisa encarar o problema de frente. Como a gente também tem que encarar o problema de frente do mercado público, do mercado do peixe. A gente precisa estruturar aquela região. A gente precisa pensar no master plan para o centro eventos. O que a gente quer do centro eventos? Qual é o tipo de operação? Pier de atracação turística. A gente tem que pensar em muita coisa. Desapropriação daquela área que eles chamam de CCP, né? Municipalizar aquela área, fazer uma PPP ali, né? Então a gente está conversando, quando eu falo a gente é Convention Bureau, mas a gente criou o Conselho das Entidades hoje, que são todas as entidades de Itajaí. A gente já fala hoje de vários projetos de infraestrutura, pensar em Itajaí para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, assim, são muitas coisas que tudo isso leva. A gente queria até convidar outras pessoas aqui para o podcast, acabou não dando tempo, porque a gente tem que falar de segurança pública também. A gente tem que falar do efetivo. Eu, com mais 2, 3 presidentes de entidades, fomos a Florianópolis falar com o pessoal do batalhão, né, para entender como é que está a situação dos policiais militares, do Projeto Verão,
como é que tá os concursos, quantos policiais vêm para a nossa região. Então, isso tudo tem que ser discutido, né? É um assunto bem extenso, na verdade. Sim. É com muita seriedade, porque além do assunto ser extenso, ele é oneroso, Sim. super oneroso, né? Mas eu acho que também como nós, como empresa, como Itajaí Shopping, né? A entidade como suporte ao turismo, a gente precisa começar a fazer o básico. Sim. Né? Um exemplo, hoje se você fizer essa caminhada linda lá de Cabeçudas, né, até o Atalaia, o visual, a beleza natural é incrível, porém as calçadas estão precárias. A limpeza também precário. Não tem um totem de informação, né? E os que existiam do passado estão danificados, né? Então, um mapa da cidade, né? Simplesmente um mapa da cidade ou uma cartilha para chegar nas escolas públicas para que o nosso primeiro turista, que é o morador, entenda e saiba falar, né? A gente cria essa cultura, literalmente, dos pequenos nas escolas de o que a minha cidade possui. Qual é a vocação que a minha cidade tem? Quais são... Eu sou nascido em Curitiba, né? Mas com 4 anos de idade fui morar em São José dos Pinhais. Né? A gente, desde pequeno, assim, um orgulho a gente falava do Boticário. Sim. Né? O aeroporto é de São José dos Pinhais, não é de Curitiba. Né? Um orgulho a Nutrimental, a Britânia. Né? Estou falando de indústrias, mas toda criança lá, né, sabia falar das principais indústrias, né? Tem uma sede da Marco Polo aqui, né? Então, assim, qual que é a vocação de Itajaí? Quais são as belezas naturais? Quais são as nossas riquezas? Isso também faz parte do turismo. Perfeito. É a base, né? É a base. E também, isso daqui a pouco, com a iniciativa privada, né? Os hoteleiros, as grandes construtoras aqui, a Marina, o Itajaí Shopping, o comércio de rua, que parabéns, comércio de rua com Hercílio Luz, né? Já está numa outra fase. Revitalizado. A revitalização. Isso é importante, porque quando o turista chega aqui, fala, ele quer conhecer, né, o calçadão da cidade. Sim. Né? Aí, como o Ronaldo falou agora, tem que pensar no mercado público, que está o centro de eventos, mas o básico a gente precisa fazer, que é ter essa comunicação. E aí depois, sim, pier turístico, o centro de eventos, que é talvez o maior equipamento para que a gente possa mudar a chave. Virar a chave. Virar a chave é o centro de eventos. Sem dúvida. Né? Porque hoje a gente consegue fazer eventos pequenos, porque as capacidades dos hotéis com as suas salas, com os seus auditórios são pequenos. Os grandes eventos a gente está perdendo para Balneário Camboriú. E não é uma competição. Eu acho que cabe evento de um porte lá, pelo tamanho do centro de eventos, e outro de médio porte, pequeno porte aqui, mas com muita qualidade. Né? Eventos náuticos, mas outros eventos, como a gente falou outro dia em outra reunião, né, Ronaldo? Tem muita especialidade que Itajaí é pioneira, e a gente tem que explorar essas especialidades, seja ela na cadeira médica, de odontologia, né? A Univale, ela é o maior centro educacional do estado, que muita gente que eu conheço, qual que é a tua formação? XYZ, me formei em Itajaí, lá na Univale. Mas é um grande profissional em Criciúma. Eu sou um egresso da Univale. Todo mundo, a gente conhece muita gente. Então assim, tem esse potencial que a gente precisa, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Assim, a própria Convention, né? A própria Associação Comercial, as outras entidades, a gente tem se unido muito. A gente conversa muito, porque assim, eu conversei com alguns candidatos para a prefeitura, né? E todos eles, eu até achei muito legal o amadurecimento do trade da política, porque todo mundo fala, o trade de vocês está maduro. Então, ele sabe o que ele quer. A gente precisa se preparar para conversar com vocês. E vai muito disso. A gente precisa fazer uma base bem feita, precisa dar infraestrutura, precisa trazer a população para perto, entendeu? Precisa fazer ela entender o quão benéfico e quantos benefícios trazem para o município, mas a gente não pode fazer sem estar junto deles, passar informações, deixar eles avisados, informados do que a gente vai fazer, o que vai ser feito, se eles concordam ou não concordam. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Porque hoje, qual é um dos grandes problemas? A gente tem a Europa aí para mostrar. Espanha, França, Itália, a população contra o turismo. Você vai agora na Espanha, agora Madrid, Barcelona,
eles estão jogando ovos, eles estão fazendo coisas contra o turismo. Por quê? Vocês estão incomodando, eu não quero mais vocês aqui. Então, assim, por quê? Superlotou, mas tem que entender e tem que construir. Quando você fala da base, do bem feito, da base, é justamente isso. A gente trabalhar, qualificar o turismo, qualificar as pessoas, fazer as pessoas entenderem o que é, para a gente conseguir construir. Isso é fundamental. Eu lembro uma passagem da Ocean Race, da última edição que teve, eu conversei com o trade e eu falei bem assim, gente, vamos conversar com a sociedade antes do evento, para mostrar o que é o evento, o que é o Boat Show, explicar, porque a gente do trade é mais fácil o entendimento. A gente lida com isso todo dia. A gente tem relatório, eu da hotelaria, eu sei a ocupação, o que vai dar, o que não vai dar. Vocês com o shopping sabem o movimento, vocês vão preparar os lojistas, o Convention Bureau vai preparar o trade, é uma coisa. Agora, a população ela não tem acesso a essa informação. É mais complicado. Então, eu sempre questionei, por que a gente não chama a comunidade antes para falar, para conversar, para mostrar o benefício que tem e depois para passar os números? Porque é assim que você integra. E eu acho que isso também faz parte do amadurecimento e tá havendo essa conversa que antigamente não tinha, né? Perfeito, Esse ano foi perfeito. feito esse trabalho, Foi né? feito Na Ocean Race esse ano. A última Ocean Race. Várias turmas das escolas foram levadas lá, mas eu acho que o foco era não só no benefício do evento em si, mas no tema do evento que era os oceanos. Exatamente. Né? Então teve bastante pastas ali educacionais, né? Que eu Sim. achei muito, muito bacana mesmo. Faz parte, né, desse conjunto, né? Mas os números, eu acho que são algo que também é importante, mas não chega a todo mundo, como tu bem comentou, assim, Sim. né? Nós mesmos na Ocean Race, não do ano passado, da última, na penúltima, isso, e aí entra em outra esfera que é a nossa relação como entidade com o poder público, a gente já foi convidado para a apresentação dos dados, né? Como Convention Bureau da cidade. Então foi decepcionante, né? Foi algo que a gente tratou nesses últimos 3 anos, essa aproximação, essa sinergia é fundamental para o desenvolvimento, né? Entre poder público e o Convention Bureau, principalmente no que tange o turismo. Sim. Então nessa próxima, o cenário completamente diferente, as coisas estão sendo construídas a várias mãos. Mas é esse o agora, ponto, né? que eu falo. Para essa mudança de chave, está existindo também um amadurecimento do trade. Sim. E do poder público entender. Né? A gente também não pode... Nós aqui somos, dentro da nossa área, nós somos técnicos do que a gente faz. Então, a gente também tem que entender que o governo... Aí eu volto a dizer, qual é a prioridade do governo? Educação, saneamento, segurança. E vamos deixar quem tem a expertise de fazer. Então, isso é uma evolução. Sim. Eu me lembro bem, quando eu entrei no Convention Bureau, é bem isso que aconteceu. A gente tinha um problema de comunicação com a Secretaria de Turismo. Hoje, se eu pegar minha agenda aqui, eu devo ter uns 8 eventos daqui a 3 meses, todos com a Secretaria de Turismo. Sim. Entendeu? Que foi entendido que a gente tem que caminhar junto. A gente está ali, até vender um pouco o peixe do Convention Bureau, né? A gente tem um grupo de mais de quase 130 associados, de cada um na sua área dentro do turismo, e a gente está aqui à disposição para desenvolver projetos, pedir explicação. Uns tempos atrás veio um pessoal que queria fazer um investimento em hotelaria procurar a gente para entender o mercado, né? E a gente deu uma orientação, a gente conversou com pessoas, conseguimos dar números, entrega. Então essa é a nossa função. Só que volto a dizer, para não ficar repetitivo, tudo um processo de amadurecimento. Com certeza. Né? Mas eu entendo que o trabalho do Convention, já com essa possibilidade da Secretaria de Turismo, né? Mas eu entendo que a próxima gestão municipal vai receber, com certeza, do Convention um documento, né, das necessidades que já foram discutidas N vezes, né? Sim. E eu vejo que a gente está no caminho certo dessa construção, desse amadurecimento, como o Ronaldo falou. Eu vejo que já está despertando, né, pelo menos no empresariado, agora com o poder Sim. público, que a gente precisa estar no drive para o desenvolvimento da cidade, olhar para o turismo com profissionalismo, né, com investimento. E a gente tem uma beleza natural muito forte. É só... Inexplorada ainda. Sabe, a bola está na marca do pênalti. Sim. É só chutar para dentro, né? Se você- Então, tá perto desse movimento. Vocês têm operações em outras cidades, eu sempre brinco, né?
A gente tem uma coisa que a gente não precisa gastar dinheiro, que é a segurança. Olha outras cidades no Brasil, outros estados, quanto tem que gastar. A gente não tem esse gasto. Perfeito. Então, assim, a gente tem é que melhorar e fazer o básico para depois a iniciativa privada se sentir confiança em vir com grandes equipamentos, outras estruturas, mas a gente tem que fazer, a gente tem uma natureza maravilhosa aqui. Com certeza. O nosso balneário, as praias, o próprio o morro que a gente tem aqui, o Bico do Papagaio, aquela região do Parque do Atalaia. Parque do Atalaia. São coisas que a gente não explora, mas a gente... Isso que a gente nem entrou na zona rural. Não, ainda, a gente que nem nós temos começou a zona falar, rural inteira nem ser começou a falar, explorada, exatamente vinícolas, isso. cervejarias, Cicloturismo. cicloturismo, uma série de Não. atividades que podem ser feitas na nossa zona rural. O setor naval, hoje a gente tem, poucas pessoas sabem, né? Mas a gente tem um estaleiro, que é a Azimuth, que a única fábrica fora da Itália no mundo é no Itajaí, é no Brasil, é na nossa cidade. Que aqui a gente produz barcos de 50, 60, 80 pés em Itajaí. Pouca gente sabe. A gente tem vários outros estaleiros de altíssimo padrão que estão na nossa cidade. E eu acho que falta muito resgate da nossa cultura, da gente saber o que a gente, do nosso potencial, saber o que a gente quer, onde a gente pode chegar. E a gente falou aqui, ó, não falamos ainda do turismo da festa do colono, a gente nem chegou nisso, né, na agricultura. A gente começou a falar um pouco do náutico, a gente estava falando até agora, pincelando Praia Brava. Eu acho até que daria mais um podcast só para falar disso, porque são Perfeito. muitas coisas. E aí quando eu falo que quando eu sento para explicar para as pessoas aonde a gente pode chegar e quantas coisas a gente tem para desenvolver, elas, não, eu não sabia. Não, realmente essa parte eu não tinha entendimento. Então, é o nosso papel também como entidade fomentar, né? Olha só, só a indústria cervejeira, a cerveja artesanal de Itajaí, já tem um crescimento absurdo hoje, né? Então, o novo parque, né? A revitalização de outros espaços públicos, mas eu acredito que, como a gente já frisou aqui, eu vejo que a gente está muito no caminho certo para que se realmente o poder público dividir conosco, com a iniciativa privada e com as entidades, o setor turístico, a gente vai estar no caminho certo, né? E ela focar no que realmente precisa entregar para o cidadão e contar conosco, com o empresariado, com as entidades, para que a gente possa fazer o turismo profissional de Itajaí. A gente vai conseguir. As cabeças, né, estão fervendo, tem N ideias, ideias super possíveis de se colocar em prática, basta a gente querer. Eu falando como convention, falando como Itajaí Shopping e como cidadão, porque mora nessa cidade, né? Então, assim, nós queremos. Né? Se essa parceria público-privada realmente, daqui para frente, continuar cada vez melhor e efetiva, Itajaí vai mudar de patamar, pode ter certeza. Essa construção, ela precisa ser a várias mãos, porque são olhares diferentes, é um tema multidisciplinar, né, que passa por segurança pública, passa por infraestrutura, por desenvolvimento econômico. Então, se for orquestrado por um único órgão, a tendência é que tenha muita falha, porque não tem esse olhar multidisciplinar. Então, essa sinergia para que a coisa evolua de uma forma sustentável, que era um outro tema que eu queria trazer, né, aproveitando, acho que Barcelona é o que está mais latente mesmo, assim, dessa relação cidadão local com o turista. Então, a gente precisa também ter um crescimento sustentável, algo que seja previsto, planejado, para que a gente não passe por esse mesmo problema de, né, construir muita coisa e depois não dar conta de sustentar essa infraestrutura. Hoje a gente também definir, eu acho que a gente precisa, eu vejo assim, a gente tem a Praia Linda, tem o Parque do Atalaia, nós temos um aparelho ali que precisa revitalizar, municipalizar e ele central, logística fantástica, vários métodos para você chegar ao aeroporto próximo, são muitos caminhos. E às vezes o que me passa a cabeça é que a gente precisa escolher alguns e começar a desenvolver, né? Do básico, acho que, né, a gente pode partir desse básico, entender o que é o básico para nós hoje, que já não é mais o básico de 5 anos atrás, né? O que é o básico para nós hoje? Organizar, talvez. Limpeza é algo fundamental, não tem um turista, eu já viajei bastante, certeza que vocês também, quando você chega numa cidade, está tudo limpinho, tudo organizado, a tua impressão é outra já. Então,
listar o que é esse básico e organizar esse básico e daí escolher uma ou duas vertentes para a gente desenvolver. Porque quando a gente tenta abraçar muita coisa ao mesmo tempo, eu percebo que nada evolui. Sim. A gente vai dando um tapinha aqui, um tapinha ali, e nada realmente se desenvolve com excelência, né? Então, se a gente tiver uma coisa desenvolvida com excelência, vale mais do que dar 6, 7 tapinhas em vários projetos, né? A gente tem o Parque Náutico Ecológico saindo, né, que foi um projeto doado pelo Convention Bureau ali do lado da Marina. É mais um aparelho para a cidade, né? Vai ser mais um lugar para passear final de semana, para que as famílias, né, possam desfrutar, fazer esporte, de repente pequenos shows culturais podem ser feitos ali, né? O terminal de cruzeiro já é alguma coisa mais robusta de se fazer, um pouco mais complexa, envolve muita coisa, né? Porque quando você fala do terminal, já entra trânsito, já entra infraestrutura em volta que precisa ser pensada, mas né? aí, como eu falei antes, você tocou muito bem no Parque Náutico, e tocou muito bem, acho que é um ponto fundamental, fazer algo bem feito e não abrir muito. Só que eu acho que a gente tem que fazer um master plan. Sim. Eu acho que é fundamental e é muito... priorizar, né? É exatamente o que você ia falar, provavelmente você ia falar isso. A gente tem que fazer uma operação e concluir, mas tem que ter um master plan, tem que ter um projeto de integração. Porque senão... Eu escutei uma coisa semana passada, interessantíssima, que ela falou do... E vai muito também para esse momento que a gente está vivendo de política, de candidatura, prefeito, vereador. Uma pessoa me falou assim, eu vou entrar, vai ser esse governo, eu vou entrar. Se a gente entrar, meu partido entrar, eu tenho o meu plano de governo do turismo. Só que em nenhum momento eu fui provocado e ninguém veio me dizer, tá, mas isso aqui deu certo do outro governo, isso aqui começou, isso aqui está andando, não, isso aqui tu pode descartar. Tem um pouco disso. Então eu falo também, e aí eu vou assumir a culpa. É muito da sociedade. Porque hoje é muito fácil a gente ficar sentado atrás da cadeira, na frente do celular, e ficar metralhando. Apontando, porque isso está certo, está errado, porque não funciona. Tá, o que a gente está contribuindo? Será que a gente está aqui debatendo e falando, vamos conversar com os candidatos, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, isso aqui a gente pode melhorar. Qual é o projeto para daqui a 5, 10 anos? Entendeu? O que nós estamos pensando em sucessão? Então, também falta um pouco isso. Com certeza. Porque hoje vamos lá, o nosso projeto do Parque Náutico, eles estão fazendo, estão na obra, né? Eu não estou ouvindo até agora a conversa da integração com esse master plan que a gente está começando a promover. Uhum. Perfeito. Né? Partiu das entidades, né, capitaneado pela CI, que está capitaneando, né, mas quem é o Conselho das Entidades. Mas eu não estou vendo em nenhum momento, cadê o master plan, cadê o projeto integrado, que pega a Marina, pega o Parque Náutico, pega o Centro Eventos, pega aquela área lá do CEPSUL, que é do IBAMA, pega a CCP, pega o mercado público, pega o mercado público, pega o mercado do peixe. Aquela casa histórica na frente do Mercury ali também, que era para ser o Museu do Porto. Eu já recebi 3 convites de inauguração do Museu do Porto. E também não foi. E isso que eu estou falando aqui, porque o certo era falar, como é que está nosso projeto de praias? Que teria que ser um grande projeto de integração. Sim. Que começa na Praia Brava, vai em todas as praias, chegando até o Porto de Itajaí. Então, assim, isso que eu não escuto, entendeu? Isso que eu não vejo um grande projeto, que agora a iniciativa privada está encabeçando. Sim. Mas eu não via isso do poder público. Cadê? Cadê o grande projeto da cidade? Porque daí o que acontece? No minha gestão eu só consegui fazer isso. Mas, a próxima tem que fazer isso, a próxima tem que fazer aquilo, e não fica essa de, o que o cara fez agora tá tudo errado, vamos jogar tudo fora, vamos fazer novo. Claro. Então falta um pouco disso, né? Mas eu acho que, salvo exceções, que são exceções, o poder público, a máquina pública, ela tem uma mentalidade diferente, né? Ela não precisa gerar renda. Sim. Né? Ela tem uma verba para dispor para algum fim ali, cada pasta, né? Mas ela não tem a tarefa, aquilo não precisa, a última linha deles não importa, em teoria, né? Sim. Não é uma empresa que no final tem que dar lucro. Então, a secretaria recebe esse recurso para aplicar no município e não existe essa métrica, pelo menos no meu conhecimento, de, a tua secretaria investiu tanto e voltou tanto desse segmento aqui. Eu acho que essa avaliação não é feita. E o que eu tenho visto, e claro, essa é a minha pasta que eu menos atuo, que é o cenário político, mas o que eu tenho visto é algumas cidades onde
a cúpula pública são compostas por empresários, há uma visão um pouquinho diferente da máquina pública, utilizando a máquina pública para gerar receita mesmo. Sim. Ao invés de, eu tenho 30 mil aqui para aplicar, vou fazer uma festa aqui para o cidadão aqui, sem avaliar o retorno disso que está sendo feito. Exatamente. Só porque sempre foi feita essa festa aqui, que é essa aqui do peixe aqui, vamos fazer essa aqui, depois a gente pega esse outro dinheiro e faz isso aqui, aí a gente termina os cruzeiros aqui e deu. É isso aqui que a gente vai fazer. Ao invés de, por que a gente está fazendo isso aqui? Como que a gente pode investir nisso aqui para que isso se torne algo lá na frente, né, conectado com alguma outra coisa? Talvez a gente poderia até aproveitar o espaço para quem está vendo a gente, provocar o poder público que também venha explicar para a gente, venha esclarecer, porque às vezes a gente também não sabe. Exato. Então a gente também está aqui falando, apontando, às vezes a gente não sabe realmente o que acontece. Eu acho que seria legal a provocação mesmo para eles virem explicar como funciona, as diretrizes, né, para a gente poder, né, também ter mais embasamento e não ficar só porque assim batendo, né? Batendo. Mas eu acho que aqui a gente tá na disposição, tá todo mundo de manga levantada, né, querendo ajudar, né? É um levantamento para que se olhe para essas questões e busquem soluções. Eu vejo que a sinergia entre os setores é algo que... A minha primeira vez no terceiro setor agora, né? Eu nunca tinha atuado no terceiro setor. E no privado, a importância da sinergia nos setores eu já tinha muito claro. Não tem como você fazer uma campanha de marketing sem alinhar com o teu financeiro, qual é o teu budget dessa campanha. Não tem como tu alinhar com o teu financeiro uma campanha de marketing e falar, tu tem aí 1 milhão para fazer essa campanha e trazer um equipamento novo para o shopping, aí vai lá e desenvolve toda a campanha e tu tem 3 funcionários no teu marketing ali. Aí pronto, o cara não consegue, a equipe não consegue executar. Né? Então, a sinergia entre os setores no privado, ela acontece quase que natural, com o gestor tocando. No público, a minha percepção é que são empresas separadas, que às vezes têm o mesmo fim, mas está cada um num país diferente tocando um negócio, sabe? Então, o Conselho de Entidades vem fazendo esse papel, mas na minha experiência, que volto a reforçar que é pequena nesse segmento, eu vejo que as cidades que tiveram mais crescimento e evolução foram aqui. A gestão era feita com empresários e com uma cúpula de um grupo de empresários do privado que estava ali apoiando, injetando grana, injetando conhecimento para que esse master plan saia do papel, seja constituído mesmo. Tem 2 lados, né? Que eu costumo falar. Nossa área, que é o turismo, a gente precisa da iniciativa privada, entendendo a causa que acontece e querendo se disponibilizar, né, desenvolver projetos, né, a gente criar, e tem agora alguns grupos fazendo isso. E outra, fundamental, a prefeitura, o prefeito, ele tem que comprar a ideia. Perfeito. Tem que partir do prefeito. Não adianta a gente querer aqui achar o prefeito que vai entrar, ou as pessoas, e aí é onde eu falo, na minha última fala, abrir o espaço para o poder público também vir aqui conversar com a gente, justamente por isso, porque o prefeito comprando a ideia, ele enxergando que o turismo é uma fonte de emprego e renda e que precisa ser desenvolvido, é muito mais fácil. Então a gente precisa desses 2 players comprando a briga, entre aspas, para a gente poder desenvolver, né? Nas cidades que você que a Tacla atua, Michael, qual que tem alguma que tu destacaria nessa relação, né, poder público e o privado atuando nesse planejamento, vamos chamar assim, né, das execuções das atividades do município? Nós não precisamos ir longe, tá? A gente teve recentemente o próprio Convention trazendo para dividir com os diretores aqui case de sucesso nessa parceria público-privada e de entidade também, olhar Joinville, né? Então, o Ronaldo falou tudo. Precisa estar encabeçado com o Master Plan. Eu acredito que tenha dentro da prefeitura hoje técnicos, né? Com certeza. Seja na cultura, seja no turismo, que podem contribuir. Tem as entidades, o empresariado, que tem uma leitura de turismo profissional para contribuir. Esse Master Plan é o norte e, tomara que, na nova gestão pública do município, o prefeito encabece isso. E se fizer um pequeno exemplo, como o Joinville fez hoje lá, com o Convention Bureau sendo protagonista até
da pasta turismo, né, com profissionalismo, a gente está no caminho certo. Mas é pensado todo, do básico até Itajaí 2050. A gente precisa pensar Itajaí 2050 com a veia e com a mola propulsora que o turismo faz as cidades crescerem. As cidades que são case de sucesso no turismo planejaram isso com um longo tempo. Né? Ninguém vai fazer milagre aqui, chegar da noite para o dia aqui. Itajaí agora é um case no turismo. Balneário Camboriú é um exemplo disso. É uma construção, mas está na hora. Eu acho que o momento é agora. É 2024, sim, tem eleições aí. Com certeza o Convention vai levar, não só o Convention, as outras entidades, realmente tudo o que é necessário, dividir isso com cada candidato e estender a mão, falar assim, nós estamos aqui, prefeitura, para te ajudar. Aceite a ajuda. Sim. Aceite a ajuda. Divida essa responsabilidade com os empresários, com as entidades que querem o bem da cidade. Perfeito. Sem ego. Perfeito. Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio. Eu converso com muita gente, né? A gente acaba conversando, né? E se tem uma coisa que, graças a Deus, Itajaí, pelo menos na minha pasta, na minha área, eu posso dizer, e aí vou elogiar meus amigos lá da Secretaria de Turismo, todos muito técnicos, todos muito capazes. Uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa, muito engajada. Então, o nosso problema, graças a Deus, não é o efetivo. Sim. É querer dividir realmente e querer a nossa ajuda para a gente poder criar e desenvolver mais. Porque o corpo técnico da Secretaria de Turismo de Itajaí hoje é extremamente capaz. Eu já vou mandar um abraço para a turma lá, a Flâmia, Dânia, o pessoal todo lá, Darlan. Se tem um ou outro nome que eu esqueci, vocês sabem, né? Que gosto muito de todos vocês. E eles ajudaram muito também o Convention Bureau nessa construção. Não adianta também a gente só falar do empresariado e também esquecer dos gestores públicos, claro, né? Então, assim, muito bacana. Vou falar também do atual secretário, que é o Thiago Morastone, né? O antes dele, que são os dois que trabalharam com a gente, o Evandro Neiva, que hoje está no Estado, né? Que abriram as portas para a gente poder trabalhar. Então, são pessoas que ajudam, né? Só que tem que haver um entendimento, e volto a dizer, a prefeitura tem que comprar a briga, não adianta querer falar só da secretaria, querer só falar das entidades, se o prefeito não comprar briga e não enxergar. Esse é o recado, né? Perfeito. Acho que... Tá aí um grande exemplo, né? O Evandro, que foi nosso secretário de turismo, hoje é do Estado. Sim. Né? Porque fez um bom trabalho aqui. Então, eu também frisei isso. Tem muitos técnicos na cultura e no turismo que, junto com as entidades, a gente vai construir, não tenho dúvida, que vai construir um master plan super parrudo, forte, para que Itajaí possa, todo mundo quer. Claro. O cidadão quer, o empresariado quer, politicamente tenho certeza que quer, e a gente vai fazer. Mas já está começando. Eu recebo muita ligação de vereadores, que também tem que falar muito da Câmara de Vereadores. Ano passado a gente teve a situação da marejada, que receberam nós na plenarinha prontamente. Fomos quase 60 empresários do setor do turismo, bares, restaurantes, marina, shopping, foi todo mundo do trade, e fomos muito bem recebidos na Câmara de Vereadores. Todos, assim, se mostraram surpresos, e assim, eu recebo mensagem de vários vereadores: Ronaldo, como é que é isso? O que a gente pode contribuir? Ou, puta, a gente tinha uma visão diferente, tinha uma visão lá de trás, mas agora a gente está vendo que mudou. O trade está maduro, o que a gente pode contribuir? Então, assim, eu falo, está amadurecendo, né? As coisas estão amadurecendo. Mas, volto a dizer, precisamos do próximo prefeito que ele realmente compre a briga, né? Compre a bronca para a gente poder avançar, né? Eu acho que, para finalizar e reforçando a frase do Michael, a gente está no caminho, né? A gente teve essa oportunidade com o Jorge, né? Mandar um abraço para o Jorge de Joinville, que compartilhou as ações e como tem sido feito em Joinville, que é uma cidade que tem características muito similares à nossa, então é um grande parceiro. O poder público virar a chave foi o primeiro passo para que eles também conseguissem ter mais protagonismo e ter ações mais efetivas em prol do desenvolvimento do turismo do município. Sim. E a gente vê esse movimento acontecendo aqui agora, né? Com as ligações dos candidatos, com a chamada do Convention Bureau para participar
da parte de construção de plano de governo que tange turismo. Então, esse movimento está acontecendo aqui agora. Claro que também a gente precisa frisar, são 28 anos de Convention Bureau em Joinville, né? Contra aí, a gente de fundação tem 7 de atividade, coisa de 4, 5 anos de atividades, né? Então, ainda é uma entidade jovem em relação a Joinville, mas que vem aproveitando os nossos vizinhos, aproveitando o benchmarking e a parceria para que a gente cometa menos erros e evolua o mais rápido possível, né? Não faz sentido nenhum a gente não aproveitar essas ferramentas que tem para que o caminho para eles foi mais árduo, né? Há 28 anos atrás, eles pavimentaram, não tem por que a gente querer abrir uma trilha agora e fazer outra coisa. Vamos ver o que foi feito, o que funcionou e essa troca tem sido assim de grande valia mesmo para o nosso desenvolvimento ser mais acelerado. Então, acho que a gente está com o tempo. Como é que está o nosso tempo aí, pessoal? Tá bom? Não está no tempo. Vamos agradecer ao presidente Ronaldo, Michael, pelas palavras, pela contribuição. Estamos de volta com o Convention Cast, né? Então, a ideia dessa edição era a gente bater um papo mais aberto, ao invés de ter perguntas e respostas e avaliar como que a gente vai, como vai repercutir, um bate-papo mais aberto nesse sentido. E eu acho que a gente tira daqui uma grande palavra que é esse Master Plan. Eu acho que é essa ideia de ter essa sinergia entre setores e que alguém possa encabeçar essa construção do projeto. Porque o que eu vislumbrei aqui, né? E depois vocês podem finalizar com a percepção de vocês. Se nós conseguimos catalisar essa construção que envolva entidade de classe, privado e poder público, pode entrar a partir do A, B, C, e se esse projeto for de 15, 30 anos, 50 anos, não interessa quem entrar, porque existe uma sinergia de entidade de classe, poder público e privado querendo que esse plano aconteça. Então, se entrar A, B ou C, a tua obrigação é fazer o melhor nisso aqui, ó. Isso aqui é o que tu tem que fazer da melhor forma possível. Né? Então, já tem um norte para quem entra, não vem com essa... Porque a gente vê muito acontecer, entra um governo novo, o cara quer apagar o que foi feito, refazer, isso custa dinheiro, tempo, né, de progresso que fica atrasado, então nunca é muito positivo, né? Eu acho super importante, a gente colocou na mesa tudo, né, nesse bate-papo, foi super legal, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que juntos somos mais fortes, essa união é importante de todas as classes, prefeitura municipal, os técnicos que aqui estão, os empresários, né? Fazer Itajaí ser a potência que ela é. Ela só está adormecida. Sim. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a palavra, o espaço do Itajaí Convention. Eu, como sou muito feliz, né, de estar presidente da entidade, da gente poder fomentar e contribuir com o município, né? O que a gente faz aqui, eu sempre brinco, nós vamos ser os últimos a colher. O primeiro é uma entrega que nós estamos dando para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então, eu acho que isso é a motivação da gente. Muitos perguntam, tá, Ronaldo, mas tu está fazendo isso, tu não está ganhando nada? Eu vou ganhar. Eu já perguntei essa. Tu já me perguntou. Vou ganhar lá na frente. Então, assim, é uma construção e a gente tem que pensar na cidade daqui a 50 anos, a gente tem que pensar no futuro, né? Muito obrigado. Claro. E é algo que contagia, né? Quanto mais pessoas estiverem nessa sinergia, a gente vai contagiando outras pessoas e quando vê, a gente tem um grupo formidável aí trabalhando para esse desenvolvimento. Eu acho que o nosso Convention Cast fica por aqui. Agradecer a Molkin, o estúdio, o Jurandir, né, pela oportunidade de estar aqui cedendo espaço para a gente fazer a nossa gravação. E até a próxima, pessoal.